Bom, boa tarde a todos. Eu sou o acadêmico Gilberto Júnior Wolff, aqui do campus de Unemate de Nova Mutum. Vou estar falando um pouco sobre a cultura do pepino, que seria o Cucumis sativos, na disciplina de olericultura, e o docente é o professor Dr. Santino Seabra Júnior. Bom, o centro de origem do pepino, ele é originário da Ásia, do sul da Ásia, né? Especialmente lá na Índia, onde o clima é bem quente, e o seu cultivo já é há mais de 3.000 anos atrás, ou seja, é uma planta que já é cultivada cerca de muito tempo atrás, né? Falando um pouquinho sobre a produção mundial do pepino. Bom, a produção mundial do pepino, o maior produtor, que é responsável por cerca de 60% da produção, é a China, né? É a principal produtora dessa cucurbitacea. Ela vai produzir aí cerca de 240 mil toneladas por ano, né? Do pepino. Em seguida vem o Irã, os Estados Unidos, o Japão, a Indonésia e outros países que têm uma representação no ranking mundial de produção. Falando um pouquinho sobre a produção brasileira, mais específica, né, do nosso país, o Brasil ele produz aí cerca de 184 mil toneladas por ano, isso no ano de 2017, com um valor de produção de R$ 171.724. Dentre os estados brasileiros, o maior produtor de pepino vem se destacando em São Paulo, né? Essas fontes são do IBGE do ano de 2017. Aí pensando no Mato Grosso, falando sobre a produção do Mato Grosso, o Mato Grosso ele produz aproximadamente quase 3.000 toneladas de pepino, um valor de uma produção aí de R$ 4.582. E dentro dos municípios de Mato Grosso, o município que se destaca com a produção é a Alta Floresta, ou seja, o que mais produz seria a Alta Floresta. Importância socioeconômica. Qual que é a importância do pepino, né? O pepino é uma hortaliça, um fruto, ele é da família das cucurbitáceas. Ele tem sua importância devido ao seu abastecimento interno do mercado, ou seja, a maioria do pepino que a gente produz fica aqui mesmo para abastecer o nosso consumo. Ele é bastante produzido na agricultura familiar, ou seja, bastante agricultores familiares produz, e ele gera cerca de 3 a 6 empregos diretos por hectare. De 3 a 6 empregos, diretos e indiretos por hectare. Como que é consumido o pepino? O pepino pode ser consumido in natura, que é nas formas mais comuns que tem. A gente vê ele na salada, né? Ou seja, antes dele estar maturo. Pode ser curtido na salmoura ou no vinagre, em sanduíches ou em conserva. Conserva também é muito comum a produção do pepino, né? Em sanduíches também, o pepino também é utilizado para a decoração de alguns pratos, mais chiques, né? O pepino aqui, a sua importância alimentar, ele é composto em cada 100 gramas, 92,8 é água, ou seja, é um fruto que tem bastante porcentagem de água. O consumo insuficiente é cerca de 400 gramas por dia que consome dele, ou também um valor de 7% a 8% do valor calórico total que a gente ingere teria que ser de pepino, né? Segundo o Pinho Medeiros, em 2008 o pepino esteve no ranking dentro do item de recordes brasileiros. Botânica dessa planta. Essa planta é da ordem Cucurbitalis, família Cucurbitáceas, né? Como eu disse antes, é uma cucurbitácea. Ele é dos gêneros Cucumis e da espécie Cucumis sativos. Falando já um pouco na planta, ela é uma planta que ela pode ter um hábito rasteiro ou de trepadeira, ou seja, pode fazer o tutoramento dessas plantas. O ciclo é um ciclo anual de curto, ou seja, o ciclo do pepino não é tão longo. Ele se desenvolve no sentido vertical ou prostado.
Ele tem um hábito de crescimento indefinido, ou seja, ele vai continuar crescendo durante todo o seu ciclo. O seu caule pode chegar até 3 metros de comprimento. E o seu sistema radicular é axial, que pode chegar em alguns locais até 30 centímetros de profundidade, depende das características do solo, né? A fisiologia. Falando em flor, na maioria das vezes seria o hábito monóico, que ela vai ter flores masculinas e femininas na mesma planta, né? A flor feminina ela é de 2 a 3 centímetros de diâmetro, a maioria das vezes elas são mais solitárias, e a flor masculina tem a presença de pedúnculos curtos, como já dá para a gente ver na imagem. Aqui a primeira, a masculina, e depois ali a feminina. Também hoje em dia a gente tem híbridos genóicos. O que seria isso? Que vão ter somente o órgão feminino, o andróides ou somente o órgão masculino. Andromonóicos, o que seria isso? É uma planta que ela vai ter flor hermafroditas e flor só masculina. Vai ter ausência da flor feminina. As hermafroditas, que vão ter os dois, o masculino e feminino, na mesma flor. As alógamas, que vão realizar a polinização cruzada, né? Vai precisar de polinização cruzada para realizar a fecundação. E o principal inseto que vai realizar essa polinização seria a abelha, né? E os partenocárpios, o que seria isso? Seria o desenvolvimento do fruto, o ovário não vai ser fecundado, ou seja, não vai ter a polinização e vai gerar esse fruto. Esses frutos eles não vão produzir sementes, ou seja, não vai precisar ter a polinização, né? Mas mesmo assim vai produzir o fruto, só que não vai ter semente. Os frutos, como que é o pepino? Ele é formato de baga. Ele possui, como a gente pode ver na imagem, de 3 a 5 lóculos, né? No caso, esse tem 3. A coloração vai variar bastante aí de cultivar para cultivar, do tipo de pepino, né? Se é um pepino caipira, um pepino japonês, vai mudar. Suas características internas também vão mudar, tem uns que vão ter mais crocância, outros menos. E ele é consumido ainda imaturo, ou seja, antes dele estar maduro, a gente consome ele, principalmente na parte de saladas e em conservas. Sempre o pepino imaturo. A fenologia dessa planta, o ciclo de desenvolvimento dessa planta, a sua germinação pode durar aí até 5 dias, dependendo de algumas características e fatores ambientais. A sua fase vegetativa, seu desenvolvimento de planta, ele é de 5 a 35 dias também, pode ser que varie alguns dias de acordo com a espécie que você vai estar trabalhando. O início do seu desenvolvimento reprodutivo, da sua floração, seria de 35 a 66 dias, e a sua produção a partir dos 66 dias. O pepino é uma planta muito rápida, o desenvolvimento dele é bem rápido, e a produção é bem rápida também. E claro, esses ciclos aí, esses dias vão variar de acordo com alguns fatores, né? As cultivares. Hoje, as principais cultivares que a gente tem no Brasil seria o pepino caipira, o japonês, o industrial e o aodai. São as principais cultivares, né? Essas 4, os principais grupos. E no campo ali, eu plantei o pepino caipira, o pepino japonês e o industrial, né? Que seria o de conserva. O pepino caipira, ele é mais consumido no Brasil, devido a ele vai ser consumido nas épocas de temperatura mais elevadas, porque ele se adapta bem nessas condições, né? Então sua produção continua nesse tempo. O pepino japonês, ele é um pepino mais crocante, ele tem um baixo teor de gorduras saturadas, baixas calorias e colesterol e sódio. Ele também é rico em vitamina A, ácido pantônico e magnésio. E o pepino industrial, que é utilizado para conserva, né? Um pepino menor. Quais seriam as exigências climáticas ideal para o desenvolvimento dessa cultura? Ela requer uma umidade relativa aí de cerca de 70 a 90%, seria o ideal para o seu desenvolvimento. As temperaturas, o ideal é que a temperatura fique aí numa faixa de 20 a 30 graus Celsius, para que essa planta possa ter um desenvolvimento normal, sem estresses, né? Só que na floração e na frutificação,
o pepino ele precisa de uma temperatura diurna de 27 a 28 graus Celsius, isso durante o dia. E durante a noite já umas temperaturas mais amenas, de 18 a 19 graus Celsius, para que não ocorra nenhuma interferência na sua floração e na sua frutificação. O fotoperíodo. A maioria dos cultivares de pepino hoje em dia, eles tendem a apresentar a maior produção de flores masculinas sob condições de dias longos. Ou seja, dias longos vai ter maior incidência de flores masculinas. E também a temperatura vai influenciar. Temperaturas mais altas, flores masculinas. Temperaturas mais amenas, flores femininas, né? E aqui a gente tem um verão com um dia mais longo e uma noite mais curta. E já no inverno é diferente, né? Um dia mais curto e noite mais longa. Seria isso. Para a implantação da cultura, como qualquer outra cultura que você for implantar, você tem que levar em consideração alguns fatores antes de você começar a produzir. Esses fatores são o mercado local, o tipo de clima que você tem na região, a logística e as variedades que são mais consumidas. Ou seja, você tem que ver o que o mercado consome com mais frequência, qual é a cultivar, qual é a variedade que mais o consumidor compra, o clima dessa região, se vai ser favorável para o desenvolvimento dessa cultura. De acordo com você saber que clima que é, você pode ir lá e dar uma olhada nas características de cada cultivar e assim escolher a melhor cultivar que vai se adaptar nesse clima. A logística, ver se você vai precisar entregar esse produto muito longe, se você vai entregar esse produto mais perto, na sua cidade mesmo. Todos esses fatores são de extrema importância na hora da gente implantar uma cultura. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar nisso aí. O local de plantio. Bom, o solo para o desenvolvimento do pepino seria um areno argiloso, ou seja, não tão arenoso nem tão argiloso, né? Um solo bem drenado, para que não deixe encharcado, porque pode ocorrer mais incidência de doenças, né? E que não apresenta uma incidência tão elevada. O plantio, como realizar o plantio dessa cultura? Você pode fazer ele em mudas ou direto no seu campo, né, com as sementes, fazer a semeadura direto. Se você tem que fazer uma análise de solo, né, e ver se há necessidade de realizar a calagem. Se tiver necessidade de realizar a calagem, no mínimo 2 meses antes do plantio ou do transplantio, você tem que ter realizado esse canteiro. E se você for fazer esse plantio em mudas, quando as mudas apresentarem a primeira folha bandeira e a segunda folha começar em expansão, é a hora de você transplantar essa muda para o campo. E geralmente, aqui na nossa região, de 12 a 15 dias no máximo, já é o time certo para você realizar o transplantio, né? Aqui fala de 15 dias durante o verão e de 20 a 25 dias durante o inverno. Mas aqui para nós mesmo é mais 12 a 15 dias. Qual o espaçamento? O espaçamento ele pode variar. Se ele for rasteiro, é de 1 metro entre linha e de 0,3 a 0,4 metro entre covas. E você tem que deixar 2, 3 plantas por cova. O tutorado, você deve espaçamento também de 1 metro entre linhas, só entre plantas é um pouco maior, de 40 a 60 centímetros. E uma planta por cova você vai usar. Cultivo de ambiente protegido. Hoje em dia a gente usa o cultivo de ambiente protegido para proporcionar melhores condições para o desenvolvimento das culturas, né? Assim tendo uma melhor produção e uma melhor qualidade desses frutos e a menor incidência de pragas e doenças, né? Para assim ter um melhor desenvolvimento dessa cultura. Adubação do pepino. A adubação tem o intuito de aumentar a produtividade e a qualidade desse produto. Período de produção de frutas, você tem que fazer uma adubação e também pode ter aplicação de micronutrientes para melhorar a produção. Aqui eu vi uma adubação que, de acordo com o nível de fósforo e o teor de argila, a adubação pode variar de 400 a 200 kg de fósforo, de potássio pode variar de 200 a 100 kg e de nitrogênio você vai usar 40 kg no plantio. Depois você vai fazer uma adubação de cobertura parcelado em 3 vezes, com intervalo de 15 dias cada aplicação. O N você vai usar de 100 a 150 kg e o potássio de 60 a 120.
Fósforo você só usa no plantio. E é ideal que você mantenha a saturação do solo de 70% a 80%. Dá para você usar esterco orgânico também para adubação. Os tratos culturais. Os principais tratos culturais são as podas, os desbastes, né? O desbaste ele consiste basicamente em eliminar o excesso de planta, ou seja, eu falei anteriormente que a gente tem que deixar 3 plantas por cova. Muitas vezes planta 4, 5 sementes, né? Para ter uma certeza que vai ter essa planta. 3 plantas. Às vezes nasceu 4, você vai ter que desbastar uma, arrancar uma. Você vai realizar isso quando as plantas tiverem de 2 a 3 folhas definitivas. Você faz o desbaste dessa outra planta. A poda. Na poda são retirados os brotos laterais e os frutos, né? Que estão em excesso, e também tem a capação, né, que consiste no corte apical dessa planta quando ela já atingiu o seu tamanho desejado. O controle das plantas daninhas. O controle das plantas daninhas é feito através de capinas, maioria das vezes manuais, mas podem ser mecanizados dependendo da escala da produção. Não é possível realizar o controle químico porque pode ser que tenha uma deriva, alguma coisa e acaba matando a cultura. E a cobertura com mulch, plástico e cobertura morta pode ser utilizada como uma alternativa para diminuir a incidência dessas plantas daninhas. O tutoramento. Hoje em dia tem bastante produção de pepino tutorado. Ele favorece o controle das pragas e doenças. Ele melhora a qualidade dos frutos, né? E não apresenta barriga branca. Essa barriga branca é quando o fruto fica em contato ao solo, no desenvolvimento rasteiro, né, da planta rasteira, ele fica em contato ao solo e daí ali onde tem excesso de umidade e temperatura, ele fica com esbranquiçado. Principais pragas que a gente tem no cultivo do pepino, a tríplice destaca, que ela vai perfurar e sugar o conteúdo das células vegetais, né? Vai ter uma mudança de coloração do pepino e vai apresentar algumas pontuações escuras nesse pepino. O desenvolvimento dela é favorecido pelo clima seco e quente, que seria o clima basicamente da nossa região, né, na época da seca. É bastante seco e bem quente. Favorece o aparecimento dessa praga. A mosca branca, que teve um grande problema ali no campo e ela está presente em todo o desenvolvimento da cultura. Ela faz a sucção contínua da seiva e a sua excreção é meio açucarada, vai favorecer o desenvolvimento de fungos, e esses fungos vão fazer a fumagina, né? Que vai impedir que a planta faça fotossíntese, né? Também o clima seco e quente mesmo, praticamente todas as pragas vão ser favorecidas por esse clima seco e quente. Os pulgões, eles vão estar nas faces inferiores das folhas, nas brotações novas e nas flores também. Ele vai causar o encarquilhamento das flores, dos brotos e dos ramos da planta. E ele também pode, o fungo vai se desenvolver ali e também vai causar a fumagina. A broca da cucurbitáceas é um problema bem grande porque ela vai atacar toda a planta, as suas folhas, as suas brotações, as suas frutas e vai causar injúrias no fruto, né? E ela reduz o vigor da planta e pode levar até a morte da planta, né? Matar a planta. Ela é uma praga que causa grandes danos na cultura do pepino. Controle dessa praga pode ser de maneira controle cultural, né? O controle químico, que é muito utilizado. Controle varietal, que você vai usar variedades resistentes já e tolerantes a essas pragas. E o controle biológico, você vai usar também, que vem sendo muito utilizado no mercado. As doenças, a antracnose é muito comum. O controle dela é utilizar sementes sadias, já prevenindo, né? A destruição dos restos das culturas, do pepino e de outras cucurbitáceas que estão ali também. E a rotação de cultura e utilizar fungicidas preventivos, protetores, para não deixar essas doenças se instalar. O oídio é uma doença muito comum. O seu controle, basicamente, que vai ajudar a diminuir a severidade é a irrigação por aspersão, né? Você dá uma diminuída na severidade. E o uso de fungicidas também. Cancro das hastes. O controle consiste basicamente na rotação de culturas, sementes tratadas com fungicidas e evitar o excesso de umidade ali no caule,
que o excesso de umidade ali vai causar o aparecimento dessa doença. Vai favorecer, né, o aparecimento dessa doença. E evitar local próximos às outras curcubitáceas. Então, sempre fazer uma barreira ali, não plantar uma curcubitácea do lado das outras. A colheita vai variar, mas ela inicia-se após 50 dias após a semeadura e ela pode durar aí de 60 a 80 dias, variando muito de espécie para espécie. Para o processamento, ou seja, o pepino industrial e outros pepinos, você deve levar uma relação do comprimento e do diâmetro de 3 para 1, ou seja, digamos assim, 3 centímetros de comprimento para 1 de diâmetro. E os frutos devem ter um formato padrão, um formato cilindro. Após colheita, consiste basicamente nas operações de limpeza, da lavagem desses pepinos, a sua seleção e classificação, e posteriormente, se ele for vendido já embalado, você realizar a embalagem. Eles são comercializados em caixas de madeira, tipo K, e também nas plautilheiras, né, onde o consumidor vai lá e escolhe o fruto que quer. Após colheita, pode ter alguns fungos que vão atacar esses pepinos e vão causar algumas doenças, como a podridão fitófora e a podridão cotonosa, que vai ocorrer depois da pós-colheita. O pepino ele é classificado por grupo. Hoje em dia a gente tem 4 principais grupos, que é o japonês, o caipira, o comum e o conserva. Ali no campo a gente plantou o japonês, o caipira e o de conserva. E ele é classificado pela sua coloração, comprimento e qualidade. Comercialização. Na sua comercialização tem alguns defeitos. Os defeitos leves seria a ponta fina, que na imagem a gente dá para ver. Os defeitos graves seria podridão, dano profundo, desidratação, que vai deixar o fruto com um aspecto mais murcho e não vai ter tanta crocância. O pepino oco e por virose. Os defeitos variáveis é a descoloração nível 1 e nível 2, que a gente dá para ver a diferença. O passado, nível 1 e nível 2 também. A coloração no passado nível 2 já é bem amarelo e ele já vai estar um aspecto mais mole. O dano superficial nível 1 e nível 2. No nível 1 vai ser mais nas pontas, no nível 2 vai ser no fruto inteiro. E o torto é muito torto. Esses aí já é difícil a comercialização dele, né? Porque o comprador o consumidor não vai querer comprar um fruto desse tipo, né? Sua comercialização basicamente é nas caixas e nas prateleiras, mas e também no tipo de conserva. E hoje em dia ele é bastante consumido em embalagens. Só que nessas embalagens tem que manter a padronização do tamanho desses frutos para que o consumidor chame a atenção do consumidor e ele acaba comprando. O zoneamento. Aqui no Mato Grosso dá para produzir o pepino, porque a temperatura média aí fica entre 20 a 30 graus Celsius, que é o ideal para o cultivo do pepino. E os melhores meses do desenvolvimento para plantar o pepino aqui no Mato Grosso seria em novembro a abril, né? Pois nesse período a temperatura são adequada para essa cultura, ou seja, fica entre 20 a 30%, a 30 graus Celsius, desculpa. Aqui é um climograma mostrando a variação da temperatura do Mato Grosso, né, que fica na faixa ideal para o pepino. Bom, aqui seriam as referências bibliográficas e seria isso o meu trabalho. Muito obrigado a todos.